Obrigado também à organização do E-Commerce Brasil. Parabéns à equipe, né, pela Sapucaí do E-Commerce. É um evento tão legal da gente se reunir, né, rever os amigos, trocar conhecimento, compartilhar, né, experiências e tentar auxiliar vocês a terem uma informação melhor sobre o que acontece quando alguém decide abrir um negócio no Brasil em termos de tributação, né? Dizem que são as duas grandes certezas que nós temos na vida, né? Primeiro, é a finitude da nossa existência e, segundo, a certeza que pagaremos impostos em algum momento da nossa existência. Então, vamos tratar aqui especificamente dessa segunda grande verdade, né? Eu vou passando aqui o material. Meu objetivo final é fazer um comparativo. Eu imagino que muitos aqui devem estar no Simples Nacional. Eu imagino que vocês já sabem que o Simples esse ano foi alterado. O ICMS ele passa a ser calculado por fora, a partir do limite de R$3.600.000 nos últimos 12 meses. Pela minha experiência, eu sei que o empresário começa a estourar esse limite no final do ano, normalmente chega em setembro, outubro, bate aquele desespero, vou sair do Simples Nacional e tal. Então é importante ter essa informação, acho que a gente está na hora certa aí para tomada de decisão. E quem faz planejamento tributário sabe que é agora que se planeja o ano seguinte, né? Então, vamos lá que a gente tem bastante conteúdo aqui. Essa sopa de letrinhas, né? Eu optei por tentar trazer para vocês no sentido oposto que normalmente se explica, né? As pessoas começam explicando que existem 3 regimes de apuração, que é o Simples Nacional, o regime de lucro presumido e o regime de lucro real. E vai tentando explicar como é que funciona cada imposto dentro desses regimes. Eu quis fazer dessa vez o contrário, eu quis explicar as incidências tributárias, que eu acho que fica mais fácil a compreensão, e o comportamento de cada incidência em cada regime, que a partir daí vocês vão ter mais clareza para conduzir os seus negócios, ter a dor boa, né, que é a dor do crescimento, né, um problema bom de se ter, ou ainda verificar se eu não estou desperdiçando dinheiro, jogando recursos fora, né? Tem situações que você não ganha nem na economia, mas você ganha no fluxo de caixa. Já é um alívio, já é uma ajuda, né? Então, por que a gente agrupou dessa maneira aqui? Tributos sobre a renda, tributos sobre o consumo e tributos sobre a folha de pagamento, que a gente não pode esquecer, que é uma carga tributária enorme, né? A gente adotou essa classificação dos tributos diretos, indiretos e de FOPAG, né? Para demonstrar a folha de pagamento, né? Os diretos incidem sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica. Rogério, mas eu estou no Simples Nacional, eu não pago isso. Paga, vocês pagam tudo isso. Só que dentro de uma alíquota única, mas eu vou mostrar para vocês que vocês recolhem todo mês imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e mais o adicional de imposto de renda, que é o que quis destacar porque ele muda de acordo com o regime que vocês estão. O PIS, COFINS e o ICMS. Eu deixei em destaque porque nós estamos falando de comércio, né, majoritariamente. Mas, em algumas situações, você pode ter que, sim, recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Você pode também, às vezes, ter que recolher o IPI, sobretudo quando você trabalha com produtos importados, né, em que você, por uma ficção jurídica, é equiparado ao industrial, para efeitos de recolhimento do IPI. Então, em algumas situações, vocês vão se deparar, dependendo dos objetos sociais, né, das unidades de negócio que vocês têm nas suas empresas, vocês podem lidar com 5 tributos sobre o consumo. E aí você já percebe como o nosso sistema é disfuncional, né? Se nós temos que tributar a renda, o consumo e a folha de pagamento, por que não temos um tributo só para cada grandeza? E tem que lidar com 5 tributos sobre uma natureza, 3 sobre a outra, né, que o adicional é quase um tributo à parte, e mais a folha de pagamentos, né? Então, a gente entende como que a gente precisa urgentemente de uma reforma, né, na área, urgentemente, na área tributária, não só para melhorar o ambiente de negócio, simplificando, como balancear também a carga tributária. E a folha de pagamento, o CPP significa contribuição previdenciária patronal, e os encargos sobre a folha, que a gente vai... Vocês vão entender tudo isso com o andar da carruagem, né? E reforçando o que eu acabei de explicar, importante para a gente despertar a nossa massa crítica, né? Isso aqui é um dado de dezembro de 2017, que é o último dado consolidado da Secretaria da Receita Federal sobre
a arrecadação tributária no Brasil, exatamente considerando essas ordens de grandeza que eu acabei de falar para vocês, né? Vocês pagam, vocês querem ser empresário, vão pagar tributo sobre a renda, sobre a folha de salários, e eventualmente sobre a propriedade. De repente, se o seu negócio envolver locação de veículo, você vai ter um problema de IPVA, mas não é a maioria do caso do e-commerce, né? Bens e serviços é o comércio, né? E transações financeiras, que é o IOF e o outros ali, que tem alguns tributos marginais aí. Eu vou ter que descer para poder usar o cursor. Mas isso aqui que eu queria chamar a atenção. Observem que, da percentual da arrecadação, que equivale a mais ou menos 32% do PIB, o PIB brasileiro é 6 trilhões de reais, se eu não me engano, né? Dessa arrecadação, 32, em 2016, perdão, foi tudo destinado aos cofres do Estado. Por isso que se fala que a gente trabalha até 17 de maio para pagar imposto, né? Por isso tem esse cálculo. Aí isso aqui que é importante, na minha opinião. 49% ou 47% que nesse ano, de tudo que a gente recolheu de tributo, olha onde incide, na ordem de grandeza. Bens e serviços. Os países melhores situados, né, nesse campo de distribuição das grandezas tributárias, é exatamente o oposto. Tributa-se mais o patrimônio, tributa-se mais a renda e tributa-se marginalmente o consumo, né? O Brasil, a gente vive esse sistema disfuncional. Metade de tudo que a gente arrecada vem do consumo. Isso acarreta esse problema que vocês sabem, na pele, né? Tem que mandar uma mercadoria de São Paulo para Alagoas. E agora? O que vai ser, né? O que será do amanhã? Ninguém sabe, né? Ainda mais, Ceará também é um estado que para muita mercadoria. Eu defendo há muitos anos isso, né? Que seria melhor a gente calibrar, né, essa carga tributária, diminuindo em cima do consumo, talvez aumentando em outras grandezas, exatamente para melhorar o ambiente de negócios, e aí sim aumentar a arrecadação. Aquela definição que eu expliquei para vocês, tributos diretos, tributos indiretos, para vocês terem uma clareza. Tributos diretos é aquele que eu não consigo repassar, pelo menos no primeiro momento, né, o custo para o meu cliente. Esse é um custo do próprio empresário. Basicamente, é um imposto de renda da CCLL, né, o pessoal que trabalha com cálculo, né, cuja aquisição de mercadoria, toda essa ciência por trás, define que nos tributos indiretos eu consigo formar meu preço e, em cima do meu preço, eu repasso o tributo. Então, na verdade, no tributo indireto, a gente tem o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de fato é o consumidor, é quem está na cadeia, que no final das contas, quando nós consumimos qualquer produto, é a gente que paga. O imposto é embutido, né, em toda aquela cadeia. Já o imposto de renda e a CCLL, IPTU, imposto de importação, IOF, esses sim, a gente não consegue repassar no preço da mercadoria, porque depende de você aferir o resultado ao final do exercício. Então, você não tem como antever e colocar isso dentro do preço. Então, essa é a definição que a gente utiliza, tem alguns questionamentos, se o PIS e COFINS seria indireto, mas maciçamente as consultorias tributárias, todas elas, definem que o PIS e COFINS tem essa natureza de tributo indireto. Agora vamos entrar aqui, onde exatamente como eu estava falando, nós temos as grandezas, nós temos que pagar imposto sobre o nosso lucro, e esse imposto ele vai sofrendo configurações de acordo com o regime que você escolheu. Acho que todos aqui conhecem o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Nesse sentido, como é que funciona no lucro real, né? Lucro real, a gente vai identificar, vocês vão ver mais para o final da palestra, exatamente como a gente acha esse montante, né? Em cima desse lucro, que é receita menos despesa, de forma bem simplificada, né? Para vocês entenderem, a gente aplica 9% de CCLL, 15% de imposto de renda. E a partir dali, eu vou achar o quanto que eu tenho que recolher, quanto que eu tenho que oferecer à tributação. Caso, no período de apuração, você tenha R$20 mil, esse é um valor de 1996 que ainda não foi atualizado. Mas caso um período de apuração, meu período de apuração eu escolhi o período trimestral, né, que é o imposto de renda, você pode pagar no trimestre quem está no lucro real e no lucro presumido. Então, se eu exceder 60 mil, eu vou pagar 20% sobre o que exceder. Perdão, vou pagar 10% sobre o que exceder, não sobre o todo, né? Então, chegou no final da apuração, eu encontrei 61 mil de imposto de renda. Vou pagar 24% sobre 60, mais... Perdão, 24% sobre 61, mais 10% sobre 1.000.
porque o adicional só incide sobre o incremento. O lucro presumido, as incidências são iguais. Você vai pagar 9% de CSLL, 15% de imposto de renda e 10% do adicional toda vez que você ultrapassar essa base. Só que, como o nome mesmo diz, você está presumindo o seu lucro, né? Você fala para o governo, ele está às tabelas, né? No caso de venda de mercadoria, ele fala, olha, eu estou presumindo que o seu lucro é 8% do faturamento. Então, se você faturou 100 mil, você vai pegar 8 mil, aplicar 15 e 9, né? É mais ou menos assim que funciona. O pagamento é trimestral também, e o adicional também, ele existe. Só que a diferença que a gente não pode confundir, e eu já vi essa confusão acontecer em alguns casos, né, é que as pessoas confundem a base de cálculo com o faturamento. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu preciso de uma base de cálculo acima de 20 mil, 20 mil por mês, né, que daria 60 mil no trimestre, eu só vou pagar o adicional de imposto de renda no lucro presumido quando eu faturar 250 mil por mês, que é exatamente 8% vezes 250 mil, que eu acho 60. Eu já vi em alguns lugares explicando exatamente o oposto, que se você faturar mais do que 60 mil, você já pagaria o adicional. Não é assim que se calcula. E como funciona no Simples Nacional? O Simples Nacional tem imposto de renda, tem CSLL, é exatamente esses pequenos percentuais, né? O governo deu uma colher de chá. Você fatura até 180 mil reais por ano, então você vai pagar 0,22 de imposto de renda, 0,14 de CSLL. Aí você paga, está lá. A diferença é que aqui não é trimestral, né? É todo mês. A diferença é que aqui você não pode deduzir prejuízos. Você escolheu pagar o imposto de renda, CSLL, sobre o faturamento. Na última faixa já está em 2,57 e 1,9. Não tem o adicional de imposto de renda, porque na prática a gente já sabe que o próprio incremento da receita já conduz você para um aumento da alíquota, né? A ideia do imposto de renda é exatamente assim. Maior a receita, maior a alíquota. Maior o rendimento, mais imposto você paga. Isso chama-se progressividade tributária. Uma mudança também aconteceu, uma mudança importante aconteceu do ano passado para esse ano, que foi o seguinte. A gente pegava a tabela até 2017, você tinha várias e várias faixas, né, de imposto, e quando você saía do lucro presumido, do lucro do Simples Nacional, perdão, para ir para o presumido, o impacto era muito grande. O que se criou? Criou-se uma parcela dedutível. Então, aquela alíquota, que a gente chama de nominal, qual a alíquota nominal que está ali? 4%, 7,3%, né, 9,5%, de acordo com a faixa. A alíquota nominal, ela não é mais aplicada. Você não pega mais a alíquota nominal e multiplica pelo seu faturamento e acha o imposto que você vai recolher no DAS. Você tem que fazer uma matemática agora, uma equação matemática. Você pega a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplica pela alíquota nominal, subtrai da parcela dedutível, cada faixa é uma parcela dedutível, a última faixa é 87 mil, e divide pela receita bruta dos últimos 12 meses. Aí você vai achar a alíquota efetiva. Aí você pega essa alíquota efetiva e multiplica pelo seu faturamento. Você vê que o simples já não está tão simples assim como deveria ser, né? Mas é uma forma de você realmente atenuar o pagamento do imposto de acordo com as faixas, né? Então, eu dei um exemplo aí. Por exemplo, nos últimos 12 meses, uma empresa que faturou 3 milhões e 600 mil. A alíquota nominal dela, pela quinta faixa, 14,30. Eu fiz o cálculo e achei a alíquota efetiva dela de 11,88. Ela pega 11,88 e acha quanto ela vai pagar de imposto. E fiz uma outra simulação com 3 milhões e 601, que é exatamente o que acontece quando vocês saem do ICMS dentro do Simples. O ICMS não participa mais dentro do Simples quando a sua empresa faturar acima de 3 milhões e 600. Nesse caso, muito embora a alíquota nominal seja 19%, a efetiva passa a ser 8,5%. Por causa da parcela dedutível e por causa dessa receita. Você vai pegar 8,5% e vai recolher de tributos federais. Só que tem o ICMS por fora, né? O ICMS por fora é outra conta, é mais um custo que as empresas vão ter relacionado à sua parte tributária. Então, gente, essa é a parte dos tributos diretos, imposto de renda, CSLL. Como ele se comporta em cada regime? Se comporta no Simples, seu faturamento, pagamento mensal. No lucro real, no lucro presumido, você tem a opção de pagar no trimestre, né? E olha como muda. Vamos supor que vocês têm
um negócio de compra e venda para entrega futura, aquele negócio que vocês precisam receber um adiantamento do seu cliente para depois produzir o produto, ou, enfim, montá-lo e fazer a entrega. Olha que curioso. No lucro presumido e no lucro real, se você receber 50%, 30%, qualquer valor de antecipação, isso é receita, você paga imposto. No Simples Nacional e no lucro presumido. No lucro real, esse adiantamento não é qualificado como uma receita, é qualificado como uma obrigação. Por exemplo, então você não paga imposto de renda sobre obrigações, né? Que obrigação é como se fosse um passivo, uma dívida, né? Na classificação contábil, o seu contador vai jogar do outro lado da coluna. Então, curiosamente, no imposto de renda pelo lucro real, eu consigo ganhar mais no efeito de caixa se eu tiver uma operação dessa, né? Já no Simples Nacional e no lucro presumido, não. Então, só para vocês entenderem, né, como é que funciona um pouco a lógica e como que essa ideia de planejamento precisa ser entendida de acordo com o negócio de cada um de vocês. Se vocês têm uma realidade dessa, de receber uma compra e venda, uma antecipação para entregar depois, pode ser mais interessante estar no lucro real, pelo ganho de fluxo de caixa. Às vezes você ganha até 5 meses para poder pagar o imposto que você recebeu na entrada, né? E não precisa pagar logo no mês seguinte, já que eu acompanho os empresários aí e sei que o capital de giro, né, é muito complexo. Às vezes, o principal gargalo para uma empresa crescer é exatamente conseguir financiar o seu crescimento. Vamos falar agora dos indiretos. Pareceu que ficou simples, não pareceu, gente? Essa coisa, olha, já acabamos os diretos, não tem mais tributo direto, era só aquilo. Pô, só tão fácil, né? Agora vamos para os indiretos, mas não chegamos no CMS, que é o pior. PIS e COFINS, 2 regimes. Pura e simplesmente 2 regimes. Cumulativo, não cumulativo. Para quem não conhecia o regime não cumulativo, funciona assim, numa ideia de cadeia produtiva, né? Você vai ter a indústria, o distribuidor, o revendedor e o consumidor. Aquela letra D que está ali, D de débito e C de crédito. Significa que quando a indústria vende para o distribuidor, dentro daquele produto, ou insumo, ou enfim, o que ela for vender, vai ter PIS e COFINS, 9,25%. O distribuidor, quando for vender depois, eu vou mostrar isso para vocês lá adiante, ele vai descontar isso, né? Vamos supor, ele comprou 100 mil e vendeu por 200 mil. Ele vai pegar o crédito 9,25 de 100 mil e vai diminuir do 9,25 de 200 mil. Ou seja, ele não paga 9,25 de 200 mil. Essa é a lógica do tributo não cumulativo, né? É você evitar que, se você fosse deixar acumular na cadeia, o consumidor no final ia pagar muito mais. Então, nós temos 2 regimes no PIS e COFINS, cumulativo, não cumulativo, e é assim que se pratica a não cumulatividade, crédito e débito. Tudo que eu comprei, que é insumo, gera crédito, e eu vou abater do débito que eu tiver que recolher para o governo. Então, ele segue uma lógica, né? Cumulativo, não cumulativo. No cumulativo, só funciona para empresas do lucro presumido, com exceções, mas não se aplica ao e-commerce, né? Ou seja, 3,65% do total das receitas. Pagamento mensal. Nos 2 casos, os pagamentos são mensais, né? Já no não cumulativo, é 9,25%, é obrigatório para as empresas do lucro real. Só que, nesse caso aí, você tem crédito, né? Então, nem tudo que parece assim, mas a alíquota é muito maior, né? Quase 6% maior, mas dependendo da sua realidade de insumo, o seu custo final sai mais em conta. E só uma curiosidade que eu trouxe aí, que existe muita discussão, o que eu posso, o que eu não posso qualificar com relação ao insumo. Recentemente, o STJ parece que decidiu a questão, eles entendem que você faz mais ou menos assim, imagina um teste de subtração, né? Se eu tirar aquele insumo da minha atividade, eu consigo operar, né? Se a resposta for sim, não é insumo. Se a resposta for não, é insumo. Eu, por exemplo, já fiz análises que eu defendi que a despesa com correios, né, para um e-commerce, é um insumo, porque você não consegue operar com o seu cliente sem ter essa realidade. Muito embora uma empresa tradicional, uma empresa de loja física, mesmo que ela tenha despesa com correios, se você tirar aquilo ali, em tese a empresa para de pé, né? Ela continua existindo, pode ter uma dificuldade ou não, mas não chega a ser insumo. Insumo tem que ser essencial e relevante. E também imprescindível. Ou, às vezes, obrigatório por lei. Às vezes, a lei te obriga a você ter algum tipo de produto,
e você pode tomar crédito disso. Não é nosso objetivo discutir aqui a não cumulatividade do PIS/COFINS, mas é importante vocês terem essa ideia. No Simples Nacional, você paga também PIS e COFINS, só que com alíquotas que dá uma colher de chá, né? Você paga ali na primeira faixa 0,11, 0,51, né? Mas já na sexta faixa, o seu PIS e COFINS já está nominalmente maior do que o do lucro presumido. Você está pagando 1,16 e 5,37 na faixa de 3.600 a 4.800. Lembrando que isso são alíquotas nominais. Para achar a alíquota efetiva, tem que fazer aquele cálculo para ter certeza se tal não está mais vantajoso ou não vantajoso. Observem também aquela questão que eu coloquei ali sobre caixa e competência. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem adotar o regime de caixa estando dentro do Simples Nacional. Isso é muito importante em épocas como Black Friday, por exemplo. A diferença é que, no regime de competência, você vai pagar os impostos do mês seguinte sobre as notas emitidas. E no regime de caixa, você paga sobre o dinheiro que entrou na conta da empresa. Então, às vezes, eu emiti 100 mil de nota, mas recebi 80 mil, porque eu vendi parcelado, sei lá, por qualquer razão, eu recebi só 80 mil. O que é melhor, pagar imposto sobre 80 ou pagar imposto sobre 100? Em termos de fluxo de caixa. Essa opção você tem que exercer em novembro. Você fala com o seu contador que em novembro ele tem que entrar lá no sistema e falar que no ano seguinte você prefere pagar pelo regime de caixa, porque o padrão é pagar pela competência, né? Você tem que escolher a exceção. Então, às vezes, em épocas de pico, quem tem venda sazonal, você vende muito num determinado mês, mas vai receber uma parcela importante dessas vendas fracionadas, né? Parceladas. Não tem por que você pagar um imposto tão alto no início, logo da sazonalidade, né? Você pode perfeitamente mitigar isso, isso pode também ajudar capital de giro. Então, é importante vocês terem essa informação. Mesmo exemplo ali, o PIS e COFINS vai seguir essa lógica de alíquota nominal, alíquota efetiva, e também vai alterar, né? No caso ali de uma empresa de 3.600.000, a alíquota nominal dela é 14,30, mas ela vai pagar 11,88, e quando ela sai dessa faixa, isso aqui, gente, é simulação apenas para o anexo 1. Vocês sabem que o Simples Nacional tem anexo 1, 2, 3, 4, 5, a gente tomou como premissa empresas de e-commerce que vendem mercadorias, né? Eventualmente, se você for considerado contribuinte do IPI, você vai para o anexo 2, todas essas faixas são afetadas, são alteradas. E na última linha ali, 8,5% de alíquota efetiva sem o ICMS, né? Sem o ICMS. Acabamos com o PIS e COFINS. Parece que ficou mais fácil, né? Não tem, viu? Resolvemos já. A gente já viu o imposto de renda, já vimos PIS e COFINS, agora vamos ver ICMS. De novo, ICMS também é não cumulativo. A diferença do ICMS é que o PIS e COFINS, ele muda de acordo com o regime, lucro real, lucro presumido, e o Simples Nacional, que é uma faixa única sobre o faturamento. O ICMS não muda, até porque o ICMS é estadual, o PIS e COFINS é federal, né? Então, o ICMS, ele só vai mudar no Simples até 3.600.000 nos últimos 12 meses. Só. Passou de 3.600.000, mesmo estando no Simples, é a mesma coisa do lucro real, é a mesma coisa do lucro presumido. Você foi equiparado às outras empresas. Então, ele é um tributo de caráter nacional, e por isso que dá essa confusão. Você tem que harmonizar interesses de 27 estados, estado rico, estado menos rico. Não é fácil isso. Benefícios fiscais, que é cada vez mais importante para quem faz e-commerce. Muito diversidade, alíquotas, né? Muita diversidade de tratamentos tributários distintos, regimes especiais, é um problema. Deveria ser neutro, né? Sempre eu gosto de ressaltar isso, o imposto ele não deveria distorcer o ICMS. Tem imposto que distorce o mercado. Foi criado para isso. A CID é um típico imposto que foi criado para distorcer o mercado, para exatamente calibrar, né, a contribuição de intervenção no domínio econômico. É assim que se chama a CID. Então, é o caso do ICMS, mas o ICMS ele acaba que distorce. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, o quão gritante é essa distorção. E, claro, a gente não pode esquecer que o ICMS, praticamente, ele se divide em 3, né? Tem um default e tem um ST, e essa imagem aí não é à toa, não, realmente para ficar preocupado. Tem alguém te olhando ali e está te olhando com uma cara que não é muito agradável. Então, nós temos ICMS, vamos chamar de ICMS normal, ordinário, temos ICMS ST, temos ICMS default, olha que loucura que foram criando, né? Também tem o ICMS importação, que é um ICMS também alienígena, estranho, atípico, cumulativo, você não precisa ser contribuinte para recolher o tributo. Então, a gente deve ter uns 5 ou 6 ICMS aí no Brasil.
E como seria bom se a gente reunisse tudo num tributo só sobre o consumo, seria muito mais fácil. Então vamos falar um pouco aqui do que é ST. ST é a abreviação de substituição tributária. Alguém inventou isso na década de 70, falando da seguinte maneira: em alguns produtos, basicamente cimento, cigarro e bebida, não faz sentido eu ficar fiscalizando todos os contribuintes, porque eu tenho poucas indústrias. Eu tenho 1 ou 2 indústrias de cigarro, cimento também não passa de 5. Isso naquela época, década de 70. Por que a gente não substitui? Por que a gente não chega para a indústria e fala, olha, você vai pagar o CMS, ou para o distribuidor, você vai pagar o CMS antecipado dos outros, né? Então, criou-se isso para segmentos específicos, mas hoje, como os estados precisam fazer caixa, muitas vezes eles antecipam de uma empresa só para poder aumentar a arrecadação. E criam um produto, hoje colchão, produtos eletrônicos, autopeças, pneu, vários produtos têm ST. Não deveria ser assim. ST, ele é muito cruel, ele acaba com o seu capital de giro, ele viola a concorrência dentro do mercado, ele funciona, como eu expliquei, lá no outro slide, você tem débito e crédito sobre toda a cadeia. Nesse caso, ele vai falar o seguinte, alguém da cadeia, no caso ele é o distribuidor, né? Alguém da cadeia vai recolher o imposto que será pago pelo revendedor. Então, eu crio uma outra base de cálculo e falo, revendedor, distribuidor, quando você for vender seu produto, você vai pagar o seu, né, normal, o ICMS da sua operação. Além disso, você vai pagar o ICMS da operação subsequente. Aí, quando você compra, você é revendedor, você adquiriu, quem faz e-commerce sempre vai comprar para depois poder vender, vem com um custo muito mais alto. Ah, Rogério, mas que bom também, porque quando for vender, não vou pagar ICMS. Nem sempre. Porque se você vender para fora do Estado, a lógica é você vender para dentro do Estado. Mas se você vender para fora do Estado, você vai ter que pagar um novo ICMS e voltar lá no Estado para pedir o ICMS que foi antecipado e que não foi realizado. Já é uma loucura, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque é difícil realmente entender. É muito doido. Lembrando, vocês fiquem atentos, que eu também já peguei isso, não há ST na venda para o consumidor final. Não há ST na venda para o consumidor final. O regulamento do Estado de São Paulo, inclusive, manda pagar o ST na venda para o consumidor final em algumas situações. É inconstitucional. A Constituição fala muito claro, saída subsequente. Subsequente, não é saída sequente, é subsequente. Então, se eu vendi um frasco de shampoo, né? Claro que eu estou vendendo para um consumidor, mesmo que seja pessoa jurídica, o que é mais importante é a destinação. Ah, vendi 1000 frascos de shampoo. Nem numa vida uma pessoa consome 1000 frascos de shampoo. Então, nesse caso, você pode presumir que é uma revenda. Aí sim vai ter ST. Mas cuidado, não é determinante se é pessoa jurídica, se é pessoa física, se tem inscrição estadual ou se não tem inscrição estadual. Venda para consumidor final, não se paga ST. Se tiver previsto no regulamento, não, questione, eu não posso falar aqui uma rebelião. Não vamos pagar. Você tem que procurar um advogado e fazer o dever de casa. Mas não é para pagar. Aqui um exemplo explicando, né, o conceito, as características da ST. E você tem 2 tipos de contribuinte, o substituto e o substituído. Normalmente, vocês do e-commerce são os contribuintes substituídos. O substituto é aquele que foi escolhido para reter o tributo. É a Souza Cruz quando vende um maço de cigarro, né? Ela é o contribuinte substituto. O substituído é o contribuinte que vai revender o produto. Eu deveria, na hora que eu for revender o produto, pagar meu ICMS, mas alguém já pagou por mim. Claro que ele pagou e embutiu na nota. Então, na verdade, eu acabei suportando o ônus financeiro do mesmo jeito. Mas, quando eu faço a venda, eu não preciso pagar de novo. Então, vocês estão no Simples Nacional. E vocês têm uma parte dos seus produtos tem ST, uma parte não tem ST, avisem sua contabilidade, porque pode ter falha de parâmetro, e você está pagando o ICMS sobre os 2. Você tem que segregar a receita e falar para o governo, olha, eu faturei 200 mil esse mês, 100 mil já tinha ST. Aí você faz uma apuração separada e você recolhe menos imposto do Simples Nacional sobre isso. Os outros 100 mil não tinha ST. Então, realmente, eu tenho que pagar dentro da alíquota que foi prevista lá, até os 3 milhões e 600. Porque quando você tem livro de apuração de ICMS, essa falha é difícil acontecer. Mas quando você não tem, que é o caso do Simples Nacional, pode acontecer. Você pode estar pagando imposto sem necessidade. Se receber mercadoria com ST. Olha um exemplo aqui, que eu não criei, né, esse exemplo verdadeiro. Estão torcendo para eu cair aqui e tropeçar. Não vou tropeçar, peraí. Olha aqui, ó. Que absurdo. Base de cálculo de ICMS. Isso aqui é uma distribuidora, tá?
Ah, então eu vou comprar medicamentos. Vou comprar aqui, me vende aí, por favor, 1000 caixas de não sei o quê. Aí, tá bom, vou vender. Ó. Meu ICMS próprio é 20 mil, vou pagar propriamente do meu ICMS 1.434. Olha a base de cálculo do ICMS-ST, 92 vezes maior que a operação. Olha o ICMS que eu tive que substituir, 132 mil. Olha o valor da nota, 154. Aí, isso aqui, esse imposto aqui, se acontecer, a mercadoria for furtada, extraviada, pereceu, vendi para um outro estado que não tem convênio, eu tenho que voltar no estado e pedir o dinheiro de volta. Como? No Rio de Janeiro a gente não consegue, o Rio de Janeiro está falido. Eu moro lá, sei como é que a coisa está difícil. Muitos clientes meus estão mudando para outros estados, porque quem tem ST sofre muito com isso. E aí, quando vocês vão passar com essa situação, você recebe a mercadoria com esse custo aqui já, né, do ICMS. Mas quando eu vender, eu não preciso do ICMS. Mas olha o tanto que você teve que antecipar, olha como isso acaba com o seu capital de giro, como isso desequilibra a concorrência. Eu sempre ataco muito essa questão do ST. E tem macetes, né? Você tem jeito de fugir, você tem que tentar buscar algum regime especial. Eu sou contribuinte substituto, não quero mais ser, eu quero ser substituído. Você vai pedir uma matrícula, cada estado tem o seu. São Paulo tem um também para isso. Quem ultrapassar de 3.600.000 no Simples Nacional vai ter que fazer esse dever de casa aí, se quiser ser competitivo. DIFAL. DIFAL, eu lembro quando eu fiz a palestra aqui em 2016, estava todo mundo perdido, né? Como é que vai ser o DIFAL? Como é que vai funcionar? Foi exatamente no primeiro ano. Agora vocês já estão mais habituados, vocês já perceberam que quando você faz uma venda dentro do estado, que é o primeiro exemplo ali, você vai recolher uma alíquota só dentro do estado ali, 18%, né? Esse exemplo aí, a gente partiu da premissa, é um produto único, com uma alíquota apenas, sem ST, para ficar uma situação mais fácil, né? Aí você tem a alíquota interestadual e você tem um diferencial de alíquota, que a gente chama de DIFAL. O DIFAL você vai recolher lá no destino, porque nossas autoridades fiscais são autoridades medievais, né? Eles podiam perfeitamente determinar que o recolhimento fosse numa guia única e uma autoridade ali central faria essa divisão, mas não, prefere empurrar para o empresário essa questão de, olha, você está em São Paulo, vai vender uma mercadoria para Alagoas, paga o imposto para Alagoas. Mas como? Se vira. Aí tem problema de toda a ordem, tem que pagar antecipado, grampear na nota. Eu sei que vocês estão sofrendo com isso. Alguns eventos que eu frequento, eles falam que eles vão criar, como na Europa, né? O IVA na Europa já tem isso. Entre países, aqui a gente não consegue fazer entre estados, que um estado não confia no outro. É impressionante. Um estado não confia no outro. Então, futuramente, né? Não sei quando, 2020, 2022, um dia isso vai acontecer. Não vai ter mais esse problema. A gente vai pagar, talvez na Caixa Econômica Federal, o imposto que eu tenho que recolher, e a Caixa Econômica Federal vai dividir isso entre os estados. Eu sei que o CONFAS está estudando isso. Mas, no momento, é o que tem para hoje, né? A gente tem que se virar com essa realidade. Temos que recolher 27 alíquotas diferentes quando eu vendo para fora do estado. Quando eu estou dentro do 3.600.000. Fora do 3.600.000, há dúvidas, né? Há dúvidas. Possivelmente, vocês vão ter que voltar a recolher o DIFAL quando vocês superarem os 3.600.000, porque o ICMS passa a ser um ICMS ordinário, não é mais um ICMS extraordinário. Aquele asterisco ali, porque a gente tem dois tipos de alíquota interestadual, 12 e 7. E uma terceira alíquota quando o produto é importado ou quando o conteúdo de importação dele for muito grande, acima de 40%. Esse DIFAL que vocês já sabem, vamos falar agora como é que funciona o ICMS dentro do Simples Nacional. A gente falou sobre lucro presumido, lucro real, de novo simples. Sempre lembrando, a gente está falando das incidências tributárias, da grandeza, lucro, consumo e folha de pagamento. A gente está agora sobre o consumo, falamos de PIS/COFINS e ICMS. No simples, é dessa forma. 1,36 na primeira faixa, 2,48, até que da quinta faixa em diante ele some e você passa a fazer o pagamento por fora. Uma simulação também que a gente vai apresentar daqui a pouco. Folha de pagamento. Não sei se vocês sabiam que chega nesse nível, em alguns casos, né, que a empresária tem que suportar, às vezes, 50,8% em alguns casos, do custo da sua folha de pagamento. É bom esclarecer que parte é tributo, parte são encargos, tal qual o FGTS. E o salário e contribuição ali, que é o empregado que paga, você retém dele da folha de pagamento e paga. Mas eu sei que no dia a dia muitas empresas se enrolam
não consegue colocar isso em prática, né? Tanto é que existe parcelamento, tanto de FGTS quanto da contribuição do empregado. Se não existisse inadimplência, não existiria parcelamento. Não é o pior ainda, né? Eu vou piorar. Você paga 13 vezes por ano isso daí. 13. Você tem 13 folhas de pagamento. Vou piorar. Vamos ver até onde a gente consegue piorar. Você paga 13 folhas para o seu colaborador trabalhar 11 meses. Então, você suporta 13 vezes o encargo para ter 11 meses de mão de obra. Eu vou piorar. Ah, Rogério, mas eu não tenho esse problema, porque o meu camarada aqui é um PJ, fez uma PJ, tal coisa. Legal. O cara tem 2 anos para entrar com uma ação e revelar esse passivo, que no momento é um passivo escondido dentro da sua empresa. Então, realmente, a folha de pagamento, que muitas vezes passa despercebida, em alguns planejamentos nem é tocado, para mim é um grande problema. Ora, você vai estar com passivo, quando você pejotiza em excesso os seus devidos cuidados, ora, você vai estar realmente com um grande problema quando você for sair do Simples Nacional. Então, tem medidas que você tem que ir cirurgicamente olhando para reduzir esse encargo, mas o Brasil realmente tem um dos maiores encargos sobre a folha do planeta. Ele não muda nos regimes. Voltando, a gente fala das grandezas tributárias e explica como ela se comporta dentro de cada regime de apuração. Lucro real e lucro presumido não muda muita coisa. O que vai mudar vai ser no Simples Nacional, que você passa a pagar sobre o faturamento, não paga sobre a folha. E esse é o grande problema. Muitas empresas não conseguem, não querem sair do Simples por causa dos encargos sobre a folha. Alguns setores continuam desonerados, né? O governo fez esse movimento de desonerar a folha de pagamento. Agora, no meio desse ano, o governo reonerou a folha de pagamento, mas alguns setores, como call center, como TI, fabricação de veículo, o pessoal do transporte que fizeram greve, conseguiram parar o Brasil e colocar essa reivindicação, o que é muito estranho, porque o caminhoneiro autônomo não paga isso daí, mas, enfim, o fato é que eles conseguiram continuar na desoneração e vão pagar um percentual sobre o faturamento, enquanto os demais setores têm que pagar sobre a sua folha de pagamento 13 folhas por ano. Não são 12, são 13 para 11 meses de serviço. Deveríamos ter 11 folhas de pagamento por ano, não 13. Esse seria o adequado, né? Agora, a simulação, que nós estamos perto do limite, eu tinha que chegar lá, eu já estou me olhando ali, ó, isso, está perto do limite e tal. Simulação, aí nós criamos 2 cenários, e, gente, não é fácil fazer simulação, porque você precisa ter várias e várias informações. Então, por favor, não tome isso aqui como base para nenhum tipo de orientação. Ah, a segunda palestra que eu fui lá do Rogério, eu vou mudar minha empresa para o lucro real. Não façam isso. Por quê? Ou mudar para o lucro presumido? Porque aqui a gente simulou o quê? Uma mercadoria que não tem ST, uma mercadoria que não tem DIFAL, que você consegue compensar 100% dos seus impostos, né? Seria o melhor dos mundos. Não é assim que funciona. Mas só para vocês entenderem tudo isso que a gente viu até o momento. Lucro presumido. Vamos lá, primeira coisa. Meu imposto de renda, olha ali a apuração. Faturei 2 milhões e 400 nos últimos 12 meses, tá? Isso é por ano. A gente pegou aí um fechamento anual de 2 milhões e 400. Nos últimos 12 meses, a minha base de cálculo é 192 mil. Vou pagar CSLL, vou pagar imposto de renda, 17, 28 mil. Não vou pagar o adicional. Porque para pagar o adicional, eu tinha que ter 20 mil vezes 12 meses, 240 mil, né? Como ficou 192, não tem adicional. ICMS, não cumulatividade. No lucro presumido é não cumulativo. Tudo que eu comprei me gerou crédito. Se eu vendi 2 milhões e 400 mil de mercadoria, com uma alíquota de 18%, eu teria que pagar 432 mil de ICMS. Paguei 192 porque eu tinha crédito. PIS e COFINS, mesma coisa. Não tem crédito e débito. Esse tributo é cumulativo no regime do lucro presumido. 3,65 do meu faturamento. Carga tributária, comparando com a receita bruta, né, para a gente ter uma unidade única de comparação, 13,57. Vamos para a folha de pagamento. Nesse momento aqui, a gente imaginou uma empresa que tivesse uma folha de pagamento mais ou menos de 240 mil reais por ano, que dá quase 20 mil reais por mês, que você tem que pegar essa folha e dividir por 13. Você tem 13 folhas no ano. Apesar que a gente tem 12 meses, mas são 13 folhas. Aí você paga a contribuição previdenciária patronal. Ali não é RAT, é SAT. Eu errei ali e não consegui corrigir a tempo, mas, enfim, não muda muita coisa. Contribuição de terceiros, 66 mil. Ou seja, considerando os tributos sobre a renda, os tributos sobre o comércio,
e os tributos sobre a folha de pagamento no lucro presumido, algo parecido com 16,33%, lembrando que isso aqui é muito distante, porque eu tenho que considerar quando tem de FAO, quando não tem de FAO. Se teve VST, isso muda, aquela fórmula do ICMS, ele muda absurdamente e tal. Mas é bom para vocês compararem aqui cenários iguais. Mesmo cenário no lucro real. 2.400.000, últimos 12 meses. Só que olha como é que a gente acha o lucro aí. É diferente. Você vai pegar 2.400.000, você tira o ICMS, que não é ICMS pago, é ICMS destacado, são conceitos diferentes. PIS e COFINS, você vai debitar, aí você achou a receita líquida, legal. Aí da receita líquida, você vai debitar outras grandezas, vai achar o lucro operacional bruto. Aí tira a folha de salários, folha de salários com encargos, né? Por isso que a folha ali é 240.000, mas ela vai para 306. Não tem... O fato é, lucro líquido, 225.000. Paguei meu imposto de renda, meu CCLL, fiquei com o lucro real de 192, é o que o sócio vai botar no bolso. Sendo que não teve adicional, também, não teve adicional. ICMS, mesma conta do outro slide. ICMS não muda do presumido para o real, é a mesmíssima coisa, não vai mudar. PIS e COFINS, muda. PIS e COFINS aqui é não cumulativo, eu pago uma alíquota maior, só que eu tenho insumos, né? Então, eu gerei um PIS e COFINS ali, mais ou menos de 220.000, assim, mas recolhi menos, né? Recolhi 71 mais 15, vai dar 86. Exatamente, por causa dos meus insumos. De novo, a gente fez uma simulação que tudo que a empresa tem de despesas operacionais seriam insumos, né? Mas não dá para levar a ferro e fogo. Carga tributária, 13,19. Adicionei folha de pagamento, 16,69. Então, essa é a carga tributária comparada com o faturamento. E o simples é o simples, né? É só pegar 2.400.000, vamos achar a nossa alíquota efetiva, né? Estourei o tempo, mas eu vou terminar. 2 minutos, por favor. 14,30 alíquota nominal, fiz aquela fórmula lá e achei a efetiva, 10,66. Vou pagar 21.000, minha carga é 10,66. Não tem muito o que errar, tá? Então, esse é o primeiro cenário, simples, como sempre, como deveria ser, não deveria ser diferente, né? Simples, tem uma alíquota menor, mas você não tem ganho de caixa. Se você fizer compra e venda para entrega futura, você vai pagar antecipadamente o imposto, você vai pagar mensalmente, não tem apuração trimestral, se apresentar prejuízo. Por que eu estou falando de apresentar prejuízo? Uma vez eu estava conversando com um empresário, que estava fazendo um investimento, e eu perguntei para ele, a sua empresa já está dando lucro? Ele, não. Eu falei, você está em qual regime? Lucro presumido. Eu falei, mas por que lucro presumido? Eu falei, porque o contador falou que é melhor. Eu falei, mas você não está vendo que o nome é lucro presumido? Se você está no prejuízo, você não deveria estar no lucro presumido. Deveria estar no lucro real para não pagar imposto. Aí ele ficou pensando, ele não era brasileiro, né? Então, tem que tomar cuidado com o conceito de lucro contábil, que é diferente do lucro financeiro, ou aquilo que nos interessa, que entra no dividendo do empreendedor, né? Mesmo cenário com 4.800.000. Vamos mandar mais celery. 4.800.000 do lucro presumido. A gente manteve as mesmas grandezas, mas por que eu fiz 4.800.000? Porque no 4.800.000, no Simples Nacional, a empresa já vai estar recolhendo o ICMS por fora. Ela não vai conseguir achar o ICMS como ela achava até no passado. Então, no 4.800.000, no lucro presumido, a carga tributária é 13,87, considerando que a empresa não aumentou folha de pagamento e que a empresa também não aumentou suas despesas com aluguéis e com tudo mais. Contribuição previdenciária, mesma realidade também, uma folha de 240.000 e tal. Carga tributária total, uma situação de 4.800.000, 15,26. Lucro real, mesma matemática, mesma lógica, só que a carga tributária é 18,27 desse cenário, agrupando tanto a questão da receita bruta quanto, e reforço, né, o quão isso é distante da realidade, que na realidade você tem mercadoria com ST, você pode não ter tudo de insumo, ou você pode ter mais insumo, você pode ter mais despesa dedutível. O lucro real é o melhor regime para fazer planejamentos tributários, né, disparado. 18,72 é o que nos importa para fazer a comparação. O simples, que eu acho que é a principal dúvida de todos. Já temos 2 apurações. Temos uma apuração federal e outra estadual. Na federal, não muda, igual a outra. Eu estou naquela faixa lá de 19% de alíquota nominal. Só que eu fiz a fórmula, deduzi 378 mil reais, que eu posso deduzir, segundo o simples, achei minha alíquota efetiva, 11,13. Até o ano passado, essa alíquota efetiva seria a alíquota efetiva, não é mais. Porque nós temos que calcular o simples por fora, o ICMS, né, por fora, perdão. O ICMS,
a gente imaginou uma compra. Todos os cenários, a gente trabalhou com markup de 80%, tá? Me perdoe, eu sei que tem empresários que defendem que tem que ser 2,2, alguns... Enfim, mas isso vai variar muito de acordo com o markup de cada... Markup não é o lucro, é só a marcação do preço. Então, mas a gente tinha que ter um parâmetro, colocamos um markup de 80%. Se seu markup for maior do que isso, certamente a carga tributária vai bater em 15%, o lucro presumido já vai ser melhor. Por exemplo, 4.800, Simples Nacional, a sua carga tributária, 13,3. Olha o ICMS ali. Eu comprei R$616 mil de produtos, com uma alíquota prevista de 18%, vendi 1.200.000, que é esse markup de 80%, teria que pagar 216 mil, abati o que eu tinha de crédito, paguei, na verdade, 96 mil reais, minha carga tributária ao final, 13%, não tem o problema da folha de pagamento, como é nesse outro slide. Nós já estamos indo para o final, eu queria só mostrar para vocês esse site, ele tem uma ferramenta de comparação de carga tributária do Simples para o lucro presumido. Me parece que é bem completo. Eu falo me parece porque tem campo para você colocar qual o percentual de venda para fora do Estado, percentual de venda para dentro do Estado, percentual de venda com ST, sem ST, e eu não consegui simular porque no dia que eu fui fazer estava fora do ar. Mas de todos que eu pesquisei, é o que tem mais campos que fazem essa lógica, né? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. A gente está aberto aqui para algumas perguntas. Agradecer a presença, agradecer a organização. Estourei um pouquinho o tempo, mas faz parte, né? Muito obrigado a todos aí e vamos às perguntas, né? Obrigado, Rogério. Obrigado por compartilhar aqui com a gente.